Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Venho trazendo mais uma vez notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir, quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o sininho de notificação para fortalecer o nosso canal. Bom, eu quero iniciar esse vídeo aqui para falar sobre o Luiz Araújo, que é um jogador que vem tendo oportunidade aí no time do Tite e que veio aí contratado na época pelo Sampaoli, né? Que o identificou, né? Quando ele ainda estava disputando lá o campeonato americano, né? Na primeira divisão nos Estados Unidos, né? Ele que era um jogador um pouco desconhecido aqui para o futebol brasileiro, né? Ele que foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas que saiu muito novo, muito jovem daqui do Brasil, né? E rodou aí um pouco aí a Europa, né? Por alguns times também não tão conhecidos, né? E até antes de vir para o Flamengo estava jogando nos Estados Unidos, né? E a pedido do Sampaoli, do Roger Sampaoli, o Luiz Araújo chegou ao Flamengo um pouco. A torcida do Flamengo um pouco contestou um pouco a vinda desse jogador, né, por não conhecer muito a trajetória do Luiz Araújo, e muitos se questionavam do futebol do Luiz Araújo, se realmente ele tinha futebol para vestir a camisa do Mengão, né? Bom, e passando por cima de todos esses questionamentos, essas dúvidas, né, o jogador foi superando, né, essas dúvidas, né, essa insegurança por parte da torcida, né, e foi aí buscando seu espaço aos poucos, né, buscando oportunidade no elenco do Flamengo, que é um elenco bastante qualificado, né, com grandes jogadores, né, e ele que na temporada passada estava ali disputando vaga ali junto com o Everton Ribeiro, né? Só que aí o Everton Ribeiro, por ter uma característica diferente do Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo ele acabou tendo mais oportunidade após a saída do Everton Ribeiro. E também depois que foi constatado que não fazia o menor sentido o Everton Ribeiro disputar a vaga ali na ponta com o Luiz Araújo, porque são características totalmente diferentes, né? O Everton Ribeiro já é um jogador de mais cadência, né, de jogar mais ali pelo meio de campo, não tem tanta velocidade, já tem uma certa idade e não teria condições ali de disputar ali a nível de corrida, né, com o Luiz Araújo pela ponta direita ali do Flamengo, né? Então o Tite estava tentando ali buscar um espaço ali para o Everton Ribeiro no elenco do ano passado, né? Aí o Everton Ribeiro aí parece que ele foi perdendo um pouco de espaço nesse time, né? E o Tite tentou ali encontrar algumas alternativas para Everton Ribeiro, mas acabou que o Luiz Araújo se firmou ali na ponta direita, né? E o Everton Ribeiro logo em seguida, né, acabou se transferindo para o Bahia, né? Não teve o seu contrato renovado com o Flamengo e acabou se transferindo aí para o Bahia, lá do Grupo City, né? Enfim, então o Luiz Araújo vem aí ganhando a confiança da torcida, ganhando a confiança do Tite, que confia muito no potencial do jogador, ele que vem tendo muita oportunidade, já vinha tendo oportunidade no final da temporada passada, e parece que vem aí demonstrando, né, para o Tite que ele é o dono ali daquela posição, né, jogando pela ponta direita ali, né, e recebendo muito elogios também para o seu colega ali que joga ali no mesmo corredor que ele, na lateral direita, que é o Varela, né? O Varela também que deu uma entrevista à Flá TV e ele também elogiou muito o Luiz Araújo, que ele é um jogador que apoia muito bem tanto o ataque quanto a defesa, né? Sempre indo e voltando, apoiando ali a marcação, né? Quando o time não tem a bola, e também quando tem a bola procura sempre levar ali perigo de gol ali para o adversário, né? Procurando sempre tabelinhas ali com Varela, procurando ele que fez o primeiro gol aí com a camisa do Flamengo, né? Fazendo uma tabelinha ali com o Pedro na última partida, né? E desencantando aí com a camisa do Flamengo.
E a gente torce muito para que o Luiz Araújo continue aí desencantando com a camisa do Flamengo e trazendo muitas alegrias para nós torcedores, né? É o que a gente torce aqui e deseja para o Luiz Araújo, né? E agora falando de um outro jogador, né? Vamos falar aí do nosso craque De Arrascaeta, que está aí, né? Próximo de quebrar um recorde, né? Como o segundo maior artilheiro com a camisa do Flamengo, ele que está com um total de 65 gols, né? No momento ele ocupa a terceira posição, né? Como o terceiro gringo, né? Maior artilheiro pelo Flamengo em toda a história do clube do Flamengo, né? De todos os gringos, o Arrascaeta hoje é o terceiro maior artilheiro do Flamengo com 65 gols, né? Ficando apenas atrás do Benítez, o paraguaio, com 75 gols, com 10 gols a mais que o nosso craque De Arrascaeta, e o Doval com 94 gols aí, um argentino, né? O argentino Doval, que hoje é o maior artilheiro, né? O maior gringo que jogou pelo Flamengo, que tem o maior número de gols, né? Com 94 gols. Esse daí o Arrascaeta ainda está um pouco longe, né? Mas está perto aí de ultrapassar o paraguaio Benítez, né? Com 75 gols. Então, se o Arrascaeta fizer mais 11 gols, ele não só alcança o Benítez, como ultrapassa com 76 gols, né? O Arrascaeta, que já passou o nosso grande craque aí, Petkovic, que o Petkovic, com a camisa do Flamengo, fez um total de 57 gols, né? E o Arrascaeta, atualmente, que já tem 65, deixou o nosso craque aí da camisa 43, o Pet, já deixou o Pet para trás, né? O Pet agora está em quarto lugar, e o Arrascaeta assumiu a sua posição em terceiro, né? E o Arrascaeta, como ainda é um jogador muito novo, muito jovem, ainda tem toda uma carreira pela frente, tem tudo aí para passar o paraguaio Benítez, né? Então vamos torcer aí que o Arrascaeta quebre esse recorde aí, ultrapassando o Benítez e alcançando aí o segundo maior, como sendo o segundo maior artilheiro, o gringo artilheiro com a camisa do Mengão, né? Estamos aqui na torcida para que o Arrascaeta com a camisa do Mengão alcance mais esse recorde aí com a nossa camisa com o manto sagrado do Mengão, né? E falando aqui um pouco sobre o clássico de domingo contra o Fluminense, né? Temos aí a expectativa de ser uma grande partida, né? Independente se o Fluminense vai vir em campo com força máxima ou com o time mesclado, pensando no segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana contra a equipe da LDU, né? No meio da semana, no estádio do Maracanã. Então o Fernando Diniz deve aí, né? Analisar bem aí o seu elenco, ver quem tem boas condições de jogar, né? Tudo leva a crer que o John Kennedy, que estava suspenso, né? Que está voltando aí de uma suspensão ou de uma lesão, e parece que o John Kennedy deve ter oportunidade aí nesse time principal do Fluminense e deve começar jogando aí no clássico de amanhã, né? Outro jogador que vem aí voltando para o time do Fernando Diniz é o Samuel Xavier, né? O lateral Samuel Xavier, que parece que, não sei se ele vai ter condições de jogo para enfrentar o Flamengo amanhã, ou se ele será poupado para o jogo, né? O segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra a equipe da LDU no Maracanã. Então, né, a gente fala aqui do Flamengo, mas por se tratar de um clássico, também vamos falar aqui um pouco de uma provável escalação aí do Fluminense para o jogo de amanhã, né? Que é uma coisa que interessa muito aos torcedores do Mengão, né? Saber como é que vem o nosso rival para o jogo de amanhã, né? Então, né, bem provável que o Felipe Melo deve jogar, né? O Felipe Melo, que aparentemente não será desfalque para esse clássico de amanhã, né? E por se tratar de um jogador experiente, né? Ele que falou que iria se recuperar à base de gelo, né, na banheira ali com gelo. Ontem, quando ele desembarcou no Rio, ele falou que ia procurar se recuperar, né, na banheira com gelo para poder, né, estar bem para o jogo de domingo, né? Então parece que o Felipe Melo vai para o jogo contra o Flamengo.
Quem provavelmente não deve jogar é o lateral esquerdo Marcelo, né? Marcelo que pediu para sair aí durante a partida contra a LDU lá em Quito, né? Então parece que o departamento médico do Fluminense deve avaliar o atleta aí até o jogo de domingo, né? E eu acredito que possivelmente o Marcelo, né, não deve enfrentar o Flamengo no domingo, né? Provavelmente ele será poupado e o departamento do médico do Fluminense deve, né, o preparar para o jogo mais importante, né, contra a equipe da LDU na próxima quarta-feira. Na verdade, o jogo será na quinta-feira, o jogo do Fluminense, né, contra a LDU no Maracanã. Então, parece que o Fluminense deve aí preparar o Marcelo para que ele fique à disposição no jogo de volta tudo, né, tudo parece ser que o jogo mais importante para o Fluminense não é nem esse jogo contra o Flamengo, mas sim o jogo de volta contra a equipe da LDU, né? Até porque esse jogo do Fluminense e Flamengo é um jogo importante, é por se tratar de clássico, mas ainda não é um jogo de semifinal, é um jogo decisivo valendo título, né? Então acredito aí que o Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores, né, para o confronto de volta contra a equipe equatoriana, a LDU. Então, falando agora da provável escalação do Flamengo, como eu falei mais cedo, tudo leva a crer que o Flamengo entrará em campo com Rossi no gol, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zaga do Flamengo, que parece que é a dupla de zaga titular para essa temporada de 2024, né? E nas laterais ali, o Varela e o Ayrton Lucas ou Varela, né? Vai depender das condições aí do... Perdão, vai depender de se o Matias Vinha terá condições de jogo, né? Então, numa ponta teremos o Varela, né? Que esse é titular sem dúvida, né? E o Wesley é reserva nessa temporada. E parece que se o Matias Vinha tiver condições de jogo, ele provavelmente começará jogando no Clássico de domingo. Se não, o Tite deve entrar em campo com o Ayrton Lucas, né? Então, e falando no nosso meio de campo, né, o Eric Pulgar, que é um provável reforço aí, que deve retornar à equipe do Flamengo no Clássico de domingo contra o Fluminense. Eric Pulgar que retorna aí, né, de uma virose e que parece que será escalado amanhã contra o Fluminense, ele que se recuperou dessa virose, e que quem ficará no banco agora é o Igor Jesus, né, para poder dar vaga aí para o volante, o Eric Pulgar, né? E junto do Pulgar ali, o De La Cruz, que vem fazendo o papel de segundo volante, né? Até no lugar do Gerson, que vem aí tratando de uma inflamação, né? De uma infecção renal, né? E que vem tratando aí em casa, né? E que passará por novos exames esta semana, na segunda-feira, para verificar a possibilidade aí de uma possível cirurgia, né? A gente torce aí para a melhora do nosso Coringa, né? Que ele não tenha necessidade de passar pela mesa cirúrgica, né? E que ele venha tratar, né? Por medicamentos, né? Que não seja um tratamento tão agressivo aí para o nosso Coringa e que ele não tenha que passar por uma cirurgia. Estamos aqui na torcida, né? Então quem deve ficar no lugar do Gerson é o De La Cruz, né? Que vem sendo titular e vem sendo opção aí para o Tite, né? No time do Flamengo, né? Ele que é um jogador com muito talento, né? Um jogador que tem a cara do Flamengo, um jogador que tem visão de jogo e que apoia muito a defesa quando o Flamengo não tem a bola. Ele que se movimenta bastante, como diz o Tite, é um jogador flutuante que se movimenta em várias partes do campo, né? Então ele é um jogador que tem a cara do Flamengo, a torcida já abraçou o De La Cruz, está nas graças da torcida, né? Pelo seu espírito em campo, um jogador muito aguerrido, um jogador que disputa a bola, que tem um bom passe, sabe armar bem as jogadas e que faz um papel ali tanto de volante quanto de meia, né? E é um jogador que joga flutuante, joga pela ponta, uma hora ele está na ponta esquerda, outra hora ele está na ponta direita, né? Então é um jogador que dispensa comentários, né? E ao lado ali do De Arrascaeta, por já terem um certo entrosamento na seleção uruguaia, né, vem aí facilitando a adaptação do De La Cruz, né? E o Arrascaeta dispensa comentários também, né?
Ele que vem tendo uma boa fase aí, uma boa temporada 2024 e tem tudo para crescer ainda mais com a camisa do Mengão, né? E na ponta direita nós temos aí o Luiz Araújo, né? E na ponta esquerda o Everton Cebolinha, dois jogadores que vêm crescendo muito com o Tite e que tem tudo para se firmarem aí na equipe principal do Flamengo, né? E no ataque o Pedro, né? O nosso centroavante, o nosso camisa 9, que vai para campo contra o Fluminense, né? A gente torce aí para que tenha uma lei do ex aí, né? Que é que o Pedro, né, jogou aí por algumas temporadas no Fluminense. Vamos aí torcer para que amanhã tenha a lei do ex aí em campo, né? E o Pedro venha fazer gol aí contra o Fluminense, quem sabe, né? Vamos ficar aqui na torcida para que o nosso Pedro desencante aí e faça gol contra o Fluminense amanhã, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gostaria de pedir para vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.